Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que estamos hoje aqui para mais uma aula, seguindo a sequência das recomendações que Paulo faz aos Coríntios, né? Nós vamos tratar hoje da aula casamento e questões específicas. Uma coisa importante dessa aula é que ela não trata de questões particulares dentro de um casamento. Ela vai tratar de umas questões muito mais voltadas por uma questão do serviço a Deus, da questão do o quanto o relacionamento ou não relacionamento favorece ou compromete o serviço a Deus, né? Por isso que trata essa questão. David Pryor, ele lembra, na verdade, sobre 3 prioridades básicas dentro da igreja e que essas prioridades elas vão permear esses ensinamentos contidos no capítulo 7. Se a gente olha no início do capítulo 7, Paulo vai falar um pouquinho sobre a questão do matrimônio quando adquirido pelas partes, né? Sobre a questão do pertencimento, o tempo que se dedica ou não, e fala um pouquinho da questão da pessoa ficar solteira ou não. A partir do versículo 17 até o final do capítulo, no versículo 40, Paulo vai falar muito pouco sobre isso. Então, vai falar bastante, aliás, sobre isso. Dessas prioridades, 3 prioridades que eu falei, ele vai falar sobre a necessidade de sermos firmes em qualquer situação, a necessidade de sermos flexíveis quanto às coisas materiais e a necessidade de sermos livres de qualquer coisa que nos afaste do propósito de agradar a Deus. Então, vamos ver o texto. Ele está em 1 Coríntios, né, no capítulo 7, do 17 ao 40. É um texto um pouco mais longo, mas nós vamos ler esse texto para a gente poder ter a compreensão do que está escrito na palavra de Deus. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês.
não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca, deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios 17, 7, 17 a 40. Então, nós vamos às 3 prioridades básicas que eu falei aí, que Pryor cita com relação a Paulo: necessidade de sermos firmes em qualquer situação, necessidade de sermos flexíveis às coisas materiais e necessidade de sermos livres de qualquer coisa que nos afaste do único propósito, que é agradar ao Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 pontos aí que está dentro do 17 até o 40. Casamento e a liberdade cristã, que a gente vai encontrar aí descrito entre os versículos 17 e 24. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre casamento e liberdade cristã é que nós temos que levar a vida que Deus nos atribuiu. É o primeiro ponto. E a gente tem que entender aqui que esses princípios, que nós aprendemos um princípio básico para a vida cristã. Como cristão, nós temos que aceitar e com prazer a situação na qual Deus nos tem colocado, a maneira como Deus nos colocou hoje, e ficarmos muito alegres em servi-lo na tal situação que a gente se encontra. E é interessante que a gente tem que, para fazer isso, nós temos que reprimir o espírito humano de rebeldia que há em nós. É algo que é natural, inerente ao ser humano, ser rebelde. Ele nunca está satisfeito com nada, ele nunca está contente com nada, ele tem uma capacidade grande de murmurar, ele tem uma capacidade infinita de reclamar, de estar insatisfeito com as situações. Aquilo que ele desejava loucamente adquirir, ele adquire e de repente não está mais satisfeito. E assim o ser humano vai vivendo assim, e assim ele é nas relações dele com Deus, porque a partir do momento que ele não aceita a situação que ele está hoje, e age com rebeldia diante de Deus, ele peca. E aí nós temos que entender que necessariamente nós não precisamos estar preocupados em mudar as circunstâncias externas. E quando a palavra de Deus, quando Paulo está falando acerca disso daqui, ele está falando sobre sociais e civis, em que vivemos para servir a Deus. Não, eu vou primeiro casar para poder servir a Deus. Não, eu vou primeiro ficar solteiro, esperar a mulher morrer para poder servir a Deus. Eu vou primeiro melhorar minha situação no meu emprego. Não, eu vou estudar, eu vou fazer... Quer dizer, isso tudo no final não passa de grandes desculpas que nós damos para poder servir a Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Então eu quero dizer para você que se você usa dessas desculpas para poder justificar o não servir a Deus, ao não se dedicar à obra de Deus, ou não fazer alguma coisa para Deus, você peca. E peca absurdamente, melhor dizendo, você peca sabendo e tendo consciência, porque Paulo está nos orientando exatamente nesse capítulo com relação a isso. Nós vamos ver que dentro dessa questão do casamento e a liberdade cristã, existe um princípio estabelecido. Os cristãos, eles têm que andar conforme o chamado que o Senhor deu a eles. Se você for chamado para o casamento, que viva assim então. Se você for chamado para o celibato, que sirva a Deus também nessa condição. Até pouco tempo atrás eu achava que era impossível ter algum celibatário, pessoas naturalmente celibatárias. E a gente tem ouvido falar muito isso hoje em dia, de pessoas que não têm apelo nenhum à sexualidade, apelo nenhum ao desejo sexual. Ele vive tranquilamente, sem necessidade nenhuma de sexo. O máximo que talvez ele pode ter é encontrar uma pessoa que pensa como ele, que sente como ele, e vai ter um companheiro ou uma companheira e vão viver uma vida assexuada, que
que é um termo que tem sido muito usado aí para definir esse tipo de comportamento ou tipo de pessoas, né? O princípio aqui que Paulo está colocando para nós do 10, né, no capítulo 7, do 10 até o 16, que ele vai falando um pouco disso, o princípio se aplica também a outras situações da vida. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Está lá no 17 do capítulo 7. Tornar-se um cristão não exige um rompimento radical dos vínculos que você já formou. O que Paulo está querendo dizer com isso é que você, por exemplo, você pode estar casado e que se converte e, não, então eu tenho agora que separar da minha esposa para poder servir a Deus. Não, Paulo não está mandando ninguém separar, Paulo não está mandando ninguém romper esses vínculos afirmados, existentes, para você poder servir a Deus. Ele até usa uma expressão lá que aborda uma questão dos vínculos raciais que existe, que é discutido no texto, sobre a questão da circuncisão, que era uma marca do judeu, e os gentios que não eram circuncidados. Então existia um grupo lá que ficava falando, não, para você ser cristão, como tinham muitos judeus convertidos, para você ser cristão você tem que fazer circuncisão. Paulo vem e fala, não tem que fazer circuncisão, coisíssima nenhuma. Quem já fez, quem não fez não precisa fazer. Essa é a colocação que Paulo está colocando aqui. Essa distinção não era importante para aqueles que estavam se convertendo naquele momento na igreja de Corinto. O que importa aos convertidos, circuncisos ou incircuncisos, é que exerçam a sua fé, exerçam a fé que atua pelo amor. É o que está em Gálatas 5, 6. E um outro princípio, né, que a gente já vai traçar para ele agora, é o princípio reafirmado. Paulo vai falar um pouquinho sobre essa questão, que cada um permaneça na vocação que foi chamado. Está lá no versículo 20 do capítulo 7. O que Paulo ensina não é que o cristão deva continuar no estado inerentemente pecaminoso. Quando ele fala que cada um permaneça na sua vocação que foi chamado, aquilo que é relativo a pecado tem que ser abandonado, tem que ser transformado, tem que ser modificado. No caso da conversão, devem ser abandonados o caso do pecado. Agora, que se refere àquilo que não é errado em si mesmo. O princípio ilustrado aqui é de uma questão social, está lá no versículo 21. Se sendo escravo, o cristão foi chamado, ele não deve aborrecer-se por ser escravo. Ele tem que entender que se chegar um momento dele ter uma oportunidade de se ver livre da escravidão, que ele o faça. Mas ele não pode se aborrecer por ele ser escravo, que era uma questão social, vamos falar de novo, comum da época. Nós não estamos falando aqui que devemos ter escravos. Ele está relatando uma situação que acontecia naturalmente na época, era natural se ter escravos, por questões de dívida ou de domínio de outros povos, era uma questão que era comum. Então Paulo está falando aqui, se o cara era escravo e converteu, que ele não ficasse questionando isso diante de Deus, mas que ele entendesse que a partir dali ele era livre no Senhor, ele estava livre, mas que em um dado momento, se acontecesse a possibilidade de ser liberto, que ele o fizesse. E ele apresenta também uma outra questão, dentro dessa questão social aí, que é mesmo aquele que era livre, ele se tornava, então, escravo em Cristo. Então, quer dizer que ou escravo ou livre, ambos estavam escravos em Cristo. Por quê? Porque eles teriam a oportunidade ou o grande privilégio, quando nós somos colocados, a gente vê essa questão da escravidão em Cristo na palavra, é a questão do privilégio de servir a Deus, de estar em Cristo, de ter sua vida completamente rendida nas mãos dele. O que importa, seja para o escravo ou para o livre, é que ambos se tornem propriedade de um único Deus ao serem convertidos. Afinal de contas, todos os cristãos foram comprados, né? Foram comprados pelo alto preço do sangue de Cristo na cruz. Um outro aspecto dentro desse princípio afirmado é o casamento e o serviço cristão. Paulo certamente foi interrogado acerca dessas vantagens de permanecer solteiro, e certamente foi questionado e opinou sobre o assunto. E continua a responder essas perguntas que foram feitas lá em 1 Coríntios, no versículo 1 do capítulo 7. E ele apresenta algumas razões para permanecer solteiro. A situação presente, quando ele escreveu essa carta, o imperador Nero era um imperador que perseguia muito a igreja.
E a perseguição dele não era só de prisão, não, era de morte mesmo. Então ele fala que aquele que estivesse solteiro ficaria mais fácil a vida, ficaria mais fácil fugir, seria mais fácil poder tentar servir a Deus e fugir sem precisar se preocupar com esposa, com filhos e tudo mais. Até porque se ele está casado, ele vai ter as preocupações de um casado, ele vai ter que preocupar com a esposa, ele vai ter que preocupar com o sustento da casa. Volto a dizer, vamos lembrar do contexto que essa carta foi escrita. Ela foi escrita num período em que era comum isso acontecer. No sentido de que as mulheres dependiam dos homens. Hoje a gente vive contextos completamente diferentes e até o momento, pelo menos aqui no Brasil, nossa igreja ainda não está sendo perseguida a ponto de ser presa. Mas a gente sabe que existem lugares no mundo que igrejas são perseguidas, queimadas, cristãos são mortos. Então, existe isso ainda hoje? Existe. Aqui para nós ainda não, e a gente sabe que isso pode um dia vir a acontecer, já que está na própria palavra de Deus. Então, essa é a questão que Paulo adverte sobre essa questão do casamento e o serviço cristão. A pessoa casada fica mais difícil de servir a Deus, e aquele que é solteiro fica mais fácil, certo? O terceiro ponto aí que ele vai entrar é na conveniência de casar a filha. Voltamos para o contexto da carta. Naquela época, quem dava a filha em casamento era o pai. Se ele não concordasse, ela não casava. E ele entra nesse aspecto de colocar a decisão em cargo do pai. Se ele achar que por bem a filha tem que casar, ninguém está pecando por isso. Em nenhum momento da carta ou do capítulo, Paulo coloca que é pecado alguém se casar. Entendeu? Mas ele coloca o princípio aqui com relação à filha, que se ele tivesse como deixá-la solteira, era bom. Mas se não tivesse jeito de manter a menina solteira, que então casasse. Certo? E um outro ponto que ele vai entrar aqui, dentro da própria carta, é com relação à viúva. Esses dois últimos versículos ele vai reservar exclusivamente para as viúvas, que se acontecesse dela ficar viúva, que ela permanecesse solteira como está, porque ela poderia dedicar-se mais à obra de Deus. Mas se ela achasse conveniente casar, que ela fizesse, mas que fizesse com um homem crente. Ele deixa bem claro isso, para que não ocorresse o julgo desigual. No contexto, principalmente dessa época, o homem se tornava praticamente o proprietário da mulher. Ele não ia permitir ela servir a Deus, com certeza não. Então é que ela optasse por casar com um homem crente. Isso é um princípio que vale até hoje, não só para solteiras, como para as viúvas ou para as divorciadas, né, que nós temos muitas mulheres divorciadas, que elas sempre façam a opção por um homem crente. A história do melhor só do que mal acompanhado cabe aqui também, porque ela pode, porventura, arrumar um homem que pareça ser muito bom, o cara é muito bom, o cara é jóia, o cara é aquilo, mas ele, na verdade, pode vir a oprimi-la. A conclusão desse estudo é que alguns podem achar que os conselhos de Paulo no capítulo 7 sirvam apenas para a igreja de Corinto. Mas nós temos que entender que casamento ele é um alvo preferencial do maligno, do diabo. Ele tenta, tanto é que a gente sabe que muitos ministérios na igreja são afetados porque existem problemas dentro de casa, existem problemas com a esposa ou com o marido, existem problemas com os filhos, e a gente vê claramente que esse alvo ele afeta a nossa relação direta com Deus. Tanto é que nós estamos aí trabalhando aí desde o início do ano, juntamente lá o pastor Jorge, o pastor Daniel, nós estamos trabalhando em cima de fortalecer a família no ano 2021 na 8ª igreja. Estamos trabalhando aí a questão existe já o Ministério Feminino, que nós vamos fazer um realinhamento, né, com o Ministério Feminino. Está nascendo já de imediato um Ministério Masculino, vai nascer um ministério forte masculino na igreja, e os dois ministérios, feminino e masculino, vão convergir no trabalho com os casais que vai acontecer. E desse trabalho com casais, nós vamos, obviamente, já vamos direcionar para o trabalho com os filhos. Hoje já está sendo refeito o trabalho, né, reestruturado o trabalho infantil. Estamos com o trabalho nascendo e com o trabalho de jovens e adolescentes, um trabalho para fortalecimento desse ministério. Então a ideia é atingir todas as faixas etárias. A gente sabe que a família, que o casamento, que a paternidade, a maternidade, tudo isso é alvo de Satanás.
Porque quando a família está desajustada, está afetada, o serviço no reino de Deus ele também é afetado. Irmãos, que vocês recebam essa mensagem dessa manhã, desse estudo, que você possa ler com calma o capítulo 7 de 1 Coríntios, para você conseguir entender todo o contexto que está sendo colocado e tirar algo para a tua vida. Que o teu casamento não seja um impedimento para você servir a Deus. Que o teu casamento e as obrigações que o casamento nos traz com relação ao sustento, às necessidades de melhora na maneira como nós temos que promover dentro da nossa casa, seja um impedimento para você glorificar a Deus nessa terra, para você honrar a Deus com a sua vida, com os seus bens e também com a sua família. Deus há de abençoar infinitamente a sua vida a partir do momento que você se entrega plenamente na mão dele, entendendo que tudo que você tem, esposa, marido e filhos, foi dado por Deus e também deve ser devolvido a Deus de uma forma plena. Que Deus te abençoe nesse domingo, nessa semana, ou no dia que você estiver assistindo essa aula. Que Deus possa estar abençoando você em nome de Jesus.